Vamos falar então sobre o Jamie, o personagem, né, o menino de 13 anos que comete um crime, mata uma, acho que uma menina também de 13 anos, se não me engano. E toda a tragédia, né, toda a série da adolescência retrata as horas seguintes disso, né? Ele sendo preso, o atarantamento dos adultos e também dos próprios adolescentes com tudo que tinha acontecido, tentativa de se entender psicologicamente o menino no terceiro episódio, né, o sofrimento que os pais vão levar para a vida toda, que a gente vê no quarto. A primeira coisa, né, a adolescência, né, o título é adolescência, então não é adolescente, não é o Jamie, é a adolescência, a gente tem que prestar atenção na adolescência. Se você não assistiu o vídeo em que eu falo sobre as perspectivas que os planos de sequência dos episódios criam e fragmentam, portanto, a própria realidade, o quanto a gente acaba, no final das contas, espiando algo do mundo da adolescência, sem entrar efetivamente, sem poder compreendê-lo por completo, e as tentativas de você encaixar isso em algum tipo de explicação, tipo incel, masculinidade tóxica, psicopatia, etc. e tal, é a melhor forma de você literalmente fechar essa fresta e não querer lidar com a realidade daquilo. E isso é assim, tá? Se você pegar filmes, livros que tratam sobre a adolescência, existe vários documentos, você verá sempre a mesma característica. Desde o Apanhador no Campo de Centeio, né? O que talvez seja o livro que inaugura muito esse universo adolescente contemporâneo, tá? Que, até por perspectiva de vida, né? De estimativa de vida, né? O ser humano morria de 40, 50 anos, já estava velho. Hoje em dia você chega a 80, 90, até mais. A própria noção de adolescência como uma fase da vida separada da vida adulta e da infância, ela foi algo que foi aparecendo com o tempo. Historicamente, todos os séculos, chegava a 14, 15 anos, meninas e meninos já estavam casados e trabalhando. Esse universo de adolescência já não era tratado como adolescência, era tratado como vida adulta, já tendo que se virar. Esse intervalo em que você nem trabalha, já nem é tão criança assim, que é uma zona meio escura, zona claro escura, chiaro oscuro, como se diz, no elemento meio barroco, é algo relativamente recente na história da humanidade, em decorrência da nossa capacidade agora de morrer mais velho do que antes e de dar esse tempo de intervalo sem que, e aqui me refiro obviamente às condições materiais, né, que dão a condição dos adolescentes literalmente não terem de lidar com a vida adulta, senão já lá dentro da vida adulta, lá com uns 20 e tantos anos. A dimensão da adolescência, ela é relativamente jovem, vamos dizer assim, na cultura, e o que se retrata disso, né? Acho que Hermann Hesse já talvez seja o escritor que melhor, da angústia desse período, já retratava antes, mas o Apanhador no Campo de Centeio eu acho que pega mais, de modo mais claro, esse fechamento, né, do mundo adolescente em si mesmo, uma espécie de recusa, uma espécie de guerra declarada ao mundo adulto, né? E a gente vai ter vários filmes a respeito disso, Juventude Transviada vai ser um deles, Laranja Mecânica, vai dar pra, nossa, tem muitos. Vou citar aqui um dos anos 80, que eu gosto muito, que é o Clube dos Cinco, onde você tem lá 5 alunos que estão, né, sábado de manhã, tem que ficar na suspensão, na detenção, e você vê ali o quanto aqueles adolescentes têm um mundo próprio deles, e os adultos não entram naquilo, não são permitidos. Por mais que eles estejam ali, não são permitidos. Em 95, se eu não me engano, deixa eu até confirmar isso, em 95, eu me lembro eu tinha 19 para 20 anos, e eu me lembro de um filme que fez um barulho tremendo chamado Kids. Era Kids mesmo o nome, assim. E a história literalmente não tinha história. Era literalmente um retrato, quase um documentário de adolescentes daquela década de 90, na qual eles não faziam nada, né? Era o dia todo, tipo, sei lá, hanging out, né, um skate, e era droga e sexo, e nada além disso. E era bem a época da AIDS, então a tragédia que estava ali presente era o fato de que eles não se cuidavam de maneira alguma e a dimensão da AIDS vai acabar aparecendo. A cena final do Kids era sensacional, que é mais ou menos o menino falando assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meio que parando para o que eu estou fazendo da minha vida, né? Volta e meia aparece, na época também suscitou conversas e tudo mais. Mas recentemente teve o 13 Reasons Why, né? A história da Hannah lá, que ela se suicida, então também o que se passa no mundo adolescente, etc, etc. Se você pegar, se for lá atrás desses filmes, desses livros, do que se conversa, você vai ver mais ou menos o mesmo tipo de reação geral da sociedade. Meu Deus, o que está acontecendo com os nossos jovens e adolescentes? De repente, quando a coisa dá muito ruim, é que a gente fala, meu Deus, o que a gente faz? Precisamos conversar mais, precisamos conhecer mais desse mundo adolescente, dos adolescentes, não podemos deixá-los ao Deus dará, etc, etc, etc. Com a adolescência está acontecendo a mesmíssima coisa agora. Um dos efeitos, né, já dentro do próprio seriado já aparece isso, que é o policial, né?
que tem o filho que está na mesma escola, você vê que quando ele percebe que aquele universo adolescente é um universo completamente distante dele, né, diferente, que tem uma linguagem própria, ele imediatamente tenta se conectar mais propriamente do filho, se interessar mais pelo filho, né, demonstrar mais afeto, mais carinho, mais proximidade, etc, etc. Esse já é o efeito que acontece com, acho que com todos os pais que estão assistindo a adolescência, estão chamando os filhos para conversar, vamos assistir junto, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Ótimo, maravilhoso. Não vai durar 2 meses. Por que não vai durar 2 meses? Porque os pais, né, no fundo do fundo, estão nem aí, né, têm suas vidas, não estão prestando atenção, não amam os filhos. Falei, não, é porque a adolescência é isso aí mesmo. Você não vai ficar ali íntimo do seu filho. A minha esposa, quando o meu primeiro filho, que hoje tem 20, vai fazer 20 anos, ele entrou na adolescência, ela virou para mim e falou assim, chegou aquela fase em que eles entram no túnel e a gente pega eles na saída. E eu acho essa definição até hoje perfeita, porque é mais ou menos isso mesmo. Por mais próximo que você esteja do túnel, por mais que você esteja tentando vislumbrar o que está acontecendo lá dentro, essa é aquela fase da vida humana em que o menino e a menina, eles vão ter de passar por certas experiências por conta própria e sem prévio aviso. Você vai saber depois que aconteceu, entendeu? Isso é da adolescência, é da estrutura da adolescência. Eles precisam, de certo modo, procurar, é o começo de procura por si mesmos, né? Quem eu sou, né? Não é aquela pergunta quem eu quero ser, o que eu quero fazer quando crescer. Não, quem eu sou, quem eu tenho de ser. Há uma procura por si mesmo, que faz com que, na adolescência, seja muito importante a noção de grupo. Participar, ser aceito, é absolutamente necessário para um adolescente. Porque a sensação dele é que ele não é nada, nem ninguém, ele precisa ser alguém. Então a participação em um grupo, a aceitação, já é alguma coisa. E esse é um processo que é uma conquista muito pessoal. Né? Não é a pedido do pai, da mãe. Né? Fulaninho, fala, por favor, convida meu filho para brincar na sua casa. Não se mete. É um processo deles mesmo. Deles mesmo. É um universo muito deles. Né? E é um universo assim, que se você conseguir visualizar ali dentro, você vai ver todas as barbaridades humanas vão estar ali. Essa coisa do bullying, né? da brutalidade, da crueldade, que você já começa a visualizar em crianças. Só que com criança você consegue ver, tudo é muita amostra, né? A criança mostra quando ela está sendo maldosa com o amiguinho. O adolescente não. Ele sabe quando poder fazer a maldade. Né? Quando vai aparecer o problema, a coisa já está muito, muito adiante. Que é o que acontece no filme. Né? No seriado. Quando aparece o problema, a coisa já está escancarada ali. Então o universo da adolescência, estruturalmente, ele é distante de você, que é pai de adolescente. Ou de você que é professor de adolescente. Por mais próximo que você esteja, por mais que você acha que você entende, não entende. É o mundo deles. E cada época tem a sua... A adolescência de cada época, ela tem características em comuns, mas ao mesmo tempo, assim, ela é algo que é deles. Então, no seriado, acho que foi o que mais chocou todos os pais, assim, meu Deus, os emojis, os emoticons, são uma linguagem dos adolescentes que cada coração de uma cor significa tal coisa, a gente não faz a menor ideia. Aí você começa a ficar até com medo de usar aquelas coisas. Meu Deus, o que é como se fosse uma linguagem própria deles. E é mesmo. Entendeu? Então você começa a saber aquele negócio, você toma um susto. Só que, assim, a partir do momento que você pegar aquela linguagem, eles já vão mudar. Né? Uma das coisas que eu acho mais engraçada de pais adolescentes é que eles acham que os filhos, eles estão nas redes sociais, eles estão com perfil no Instagram, eles estão com não sei o que ali e tudo mais, e é o perfil real deles. Isso não é. Entendeu? Aquilo que eles querem realmente postar não está ali. Ou eles têm um perfil fake, ou eles só estão fazendo para amigos, né? Ou eles estão até em aplicativos nos quais os adultos não estão, como por exemplo o Discord. O Discord é típico de adolescentes. Né? É lá que eles ficam, eles não ficam no WhatsApp. Eles não ficam no Telegram. Entendeu? E se o mundo adulto for lá para o Discord, eles vão para outro lugar. Né? O TikTok, lá já começa, eles vão achar, entendeu? A pracinha na qual é o lugar onde eles vão ficar. Que vai ser distante dos seus olhos, necessariamente. Porque é da estrutura da adolescência, isso daí. Então, o primeiro impacto das pessoas assistindo o filme, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sendo negligente. Eu falei assim, você até pode estar sendo negligente, mas é da estrutura do adolescente fazer você não enxergar o que está se passando. Você não vai saber muito do que está se passando. E é muito o que acontece ali. Né? E veja, que no seriado tem uma das melhores cenas, uma das cenas finais, quando a filha, que é mais velha, mas ainda está dentro desse universo adolescente, o pai, né, vai conversar com ela e ele tá ali preocupado porque tinha lá os meninos pichando e tudo mais, e daí ela conta pra ele, pai, todos os dias eu tô sendo meio que torturada por ser irmã do Jamie. E ele não tava prestando atenção naquilo, né?
E não é porque ele não estava prestando atenção naquilo, é porque aquilo é da coisa do adolescente, e o próprio adolescente faz ele quer lidar com aquilo, é um problema meu, eu tenho que lidar com esse negócio aqui. Então é da própria estrutura do adolescente meio que se fechar, começa a fechar a porta. Não é de sacanagem. Né? Por necessidade dele se desgarrar, de certo modo, da família, do pai e da mãe, e começar um processo de personalização que muitas vezes precisa de um grupo ao qual eu pertenço. Por isso que os incels entram em cena. Né? E não precisa ser, sei lá, pode ser os... Eu sempre brinco, né? Podia ser lá, sei lá, os góticos dos anos 80, os surfistas, entendeu? Os rastafari, os metaleiros, a turma do esporte. É turma ao qual eu vou pertencer. Se hoje, com as redes sociais, a quantidade de grupos que você pode pertencer multiplicou milhares de vezes, os incels é apenas uma dessas possibilidades que vai trazer as consequências de você participar daquilo. Boas, ruins, tanto faz. Eu não quero prestar atenção nisso. Eu quero prestar atenção na necessidade do adolescente. De começar um processo de personalização na qual ele tem o pai e a mãe, mas ele sabe que ele precisa, de certo modo, botar a mochilinha nas costas e procurar o seu próprio caminho. Né? Mesmo voltando para casa, ele tem que passar por coisas que são dele mesmo, que ele não vai partilhar. Ele instintivamente percebe que ele tem de passar por algo por ele mesmo. E aqui que eu queria entrar naquilo que eu acho que aquela teoria das 12 camadas da personalidade, que você conhece, ajuda a gente a entender um pouco esse processo. Nunca, tá, aqui um cuidado, nunca substitua a realidade da vida por uma teoria. Ou seja, não é porque a teoria diz isso e aquilo que você vai encaixar a vida na teoria, não. Você tem a vida aqui, e aí a teoria às vezes se encaixa. Se ela não se encaixar, é mais fácil a teoria estar errada do que a vida estar errada. Então, quando você pega a teoria das camadas e você pega esse universo dos adolescentes, o universo adolescente você está ali, seria a camada 4 e camada 5, as duas, tá? Não é estou numa, estou não, as duas estão ali mescladas. Por quê? A camada 4, ela é uma espécie de fechamento de um padrão afetivo que você vem formando desde que você nasceu. Né? E padrão afetivo é como você é afetado pelos outros e pela realidade em torno. Então, o quanto você é amado pelo pai e pela mãe, né? Pela família, pelo meio, se você tem os amiguinhos, os colegas, tudo isso faz o quanto você é amado no final das contas, né? O quanto você é aceito. Percebam que essa dimensão, ela se torna dramática na adolescência. Porque se trata de, assim, eu preciso fazer parte de um grupo, eu preciso ter amigos, eu preciso ser aceito pela turma. Né? Entra aqui um elemento de camada 5, que é o elemento de camada 5, que é a camada assim, de se colocar em teste, de conquistar algo por si. Por isso que tem assim, a camada 4 mais da infância é uma coisa meio assim, de uma inocência e de assim, de padecer da falta do amor ou da presença dele. Quando entra na adolescência é uma conquista. Você conseguir que alguém te ame. Você fazer algo para que aquela pessoa te aceite. É camada 4 com camada 5 você participar de um grupo. Você ser aceito dentro daquele grupo. Você ganhar um tipo de autoridade dentro daquele grupo, de referência dentro daquele grupo. Isso é camada 5 com camada 4. É a formação da adolescência. Tem um certo padrão afetivo e a conquista desse afeto do outro faz parte do processo adolescente. Por isso que uma das coisas mais importantes dessa fase tem a ver com a afetividade sexual. Não a relação sexual, mas conseguir fazer com que alguém realmente se interesse amorosamente por você. Os meninos, por exemplo, se eu conquisto uma menina, eu consigo conquistar uma menina, eu tiro ela para dançar no bailinho, eu faço o movimento, levo uma florzinha, etc. E ela aceita. É essa aceitação que é a grande conquista. É a camada 5, mas é a camada 5 junto com essa camada 4. O fechamento da 4, desse padrão afetivo, depende desse tipo de conquista. Que muitas vezes acaba sendo... Basta esse, tá? Eu consegui uma namorada, isso resolve mais do que qualquer outra coisa mesmo. Não por uma carência afetiva, não. Né? É porque nós somos, né, seres que precisamos uns dos outros. Né? E ser amados por uma conquista pessoal, né, não porque você é meu pai, minha mãe, faz muito sentido. Esse é o processo da adolescência. Essa dimensão de conquista, por exemplo, quando você vê que um homem é imaturo, né? Quando nos relacionamentos amorosos, ele não vai além da fase da conquista. A graça para ele está em conquistar a menina. Mas depois o relacionamento que perde a graça para ele. O que interessa é sempre a conquista, sempre a coisa da conquista, o caçador. Essa é o típico adolescente que não sai da adolescência. Não saiu na adolescência, seja afetiva, seja de maturidade. A construção de um relacionamento, de um casamento, de uma família, faz você avançar nas camadas, né? Você vai para a camada 7 lá, né? Dever de pai, de marido, é outra pegada, né? Envolve outras coisas. Essa coisa da conquista ali é assim, tipo, o cara não sai.
né, desse universo. Isso é um problema da ordem masculina que tem a ver com a crise da masculinidade tóxica. Vamos falar um vídeo separado para isso aqui não ficar maior, um vídeo muito grande assim. Então vou deixar de lado. Vamos só ficar com essa estrutura da adolescência que, veja, já basta para você entender o Jamie. Porque independentemente da coisa do incel, quando ele cita o Andrew Tate, essa coisa da masculinidade, da psicóloga tentando saber como é que era o pai dele com ele, né? Quando a gente presta atenção no terceiro episódio, que é ele conversando com a psicóloga, você vê que o tempo todo ele está tentando fazer com que ela goste dele. Tanto que quando dá ruim, quando ele vê que ela vai botar um negócio que ele matou, que ele sabe o que é morte, né? Ele parece, eu só queria que você gostasse de mim. Ele dá esse grito, eu só quero que você goste de mim. Eu preciso que alguém goste de mim. O que está acontecendo na cabeça desse menino? Que ele é uma criança entrando no mundo da adolescência. Né? Ele não dá conta, né, da rejeição, ele não é aceito, ou seja, ele se acha feio, né, as meninas não querem ficar com ele. Quando ele vê a chance de conseguir algo com essa menina, é porque ele vê que talvez ela seja uma desgarrada, uma rejeitada, e aí quem sabe eu tenho uma chance ali com ele. Tá tudo dentro desse momento da adolescência que eu falei assim, que é a conquista, né, de um afeto, no final das contas. Seja o afeto da participação de um grupo, seja o afeto de alguém que possa efetivamente me amar. Né? E por isso que dói tanto, às vezes, os primeiros namoros, assim, os primeiros relacionamentos, quando acaba, termina tudo, porque para quem nunca ninguém vai me amar da mesma maneira, nunca vai acontecer de novo. Tudo isso é muito imaturo, porque estamos num processo de começar a amadurecer aqui. E uma das etapas necessárias é essa conquista da afeição, que não é só uma carência afetiva, é algo de ação, de vontade mesmo, de conquista. Né, de se sentir orgulhoso de ter conseguido, conseguir ficar com a menina, né, conseguir que ele goste de mim, né, que o menino goste de mim, que me pediu namoro. Né, pronto, já começa, já fica cheio de si, já acha que já está adultozinho e tudo mais. Observe, não precisa muito para observar adolescentes quando eles são amados por uma conquista deles, como muda de configuração, como eles amadurecem nessa hora. O Jamie está nessa, e ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu, aí começa não só a não ser aceito, como começa por conta da rede social, aquilo é amplificado demais, né? Onde ele percebe que todo mundo o rejeita, ele vai começando a se tornar sempre aquele sujeito meio esquisito. Ele não sabe lidar com aquilo. Aí entra o elemento muito próprio desse tempo, dessa crise de masculinidade, dessa afirmação pela dimensão física do homem sobre a mulher, que vai fazer com que ele vá cometer lá o crime dele. Vamos deixar isso para outra hora. Aonde chega, né, a falta desse afeto, vamos deixar para outra hora, mas fica muito nítido. O seriado não te dá todas as respostas, mas ele dá o suficiente para você entender. Esse menino só queria ser amado. Ele queria ser. Isso é camada 4? Tem uma carência? Tem. Só que tem algo do adolescente que é a camada 5, que é a tentativa de conquistar alguém. Seja de entrar no grupo, seja de ser amado por uma mulher. A coisa dos incels, dos masculinidade tóxica, é basicamente assim: esses adolescentes muito inseguros, muito frágeis, que conseguem entrar numa espécie de grupo que lhes dá aceitação. Né? Só que aí, se o grupo é uma bela de uma porcaria, né, isso aí vai entortar os moleques. Mas o fato é que é disso que se trata. Então, não estamos diante de um adolescente psicopata. Não dá para chegar nisso. Aliás, o que tem no seriado não dá para afirmar nada disso. Por isso que eu acho a psicóloga péssima. Porque ela entra com um viés ali, da coisa da masculinidade tóxica, não sei o quê, e ela só quer confirmar aquilo. Ela só tem uma linha de conversa, ela não se interessa verdadeiramente pelo menino. Né? Então, ele tenta manipulá-la para ver se ela gosta dele, ele faz umas coisinhas meio de taradinho, até às vezes assim para ela, mas que é perfeitamente compreensível. Ainda é uma criança ali. Uma criança que vai entre me ame pelo amor de Deus, desesperado, para aquela raiva profunda que é o ressentimento de que não consegue ser amado e que parece que condenou-se para o resto da vida a nunca mais ser amado. É uma tragédia muito profunda. Aquela psicóloga não entendeu nada. Sei lá qual seria o laudo que ela daria, mas certamente ela não entraria na dimensão real do problema. Ela acharia uma bela desculpa, justificativa, suposta explicação para aliviar a sua própria consciência. Né? E veja que quando ele dá os gritos dela, ela fica toda assim, como se ela estivesse diante de um Hannibal Lecter ali. Vamos lá, se você é psicóloga, se você faz esse tipo de trabalho, esse tipo de revolta de paciente, isso é café com leite da manhã. Você fica, meu Deus, não é para tanto. É horrorosa aquela psicóloga. Não é para tanto mesmo. Né? Então, esse viés pode te levar para muito distante do drama de um menino que só quer ser gostado, que só quer ser amado. E muito da adolescência tem a ver com isso. Quando você vai para os outros adolescentes da escola, quando você vê a menina, quando a menina lá, que é a amiga da que morreu, ela vai lá e surra o outro, né?
Ela não sabe o que fazer com aquilo. A mesma raiva que o Jamie tem, de certo modo, está ali presente também. Ela não vai chegar, talvez, às últimas consequências, mas está ali presente. Você vai assim, perder a amiga é perder a única pessoa que realmente gosta de mim. Né? Os outros meninos, ele perdeu o grupo. O grupo de amigos é perder a única coisa que eu tenho para mim. Né? Então, quando você olha para os adolescentes, para aquela adolescente, você vê assim, que são todos infantis demais, todos são infantis demais, tentando encontrar a si mesmos, sem ter as ferramentas necessárias, e só numa busca por aceitação, por ser gostado, é isso, eles não se conhecem suficientemente falando, vão botar os pés pelas mãos, vão fazer muita besteira nesse negócio. É claro que eles precisam de orientação, é claro que eles precisam de sentirem que os pais estão ali para eles como protetores. Por isso que o policial, o pai policial que convida o menino, depois que o menino se abre para ele, e você vê que o menino ele conta a linguagem dos emojis para o pai, porque ele percebe que o pai não vai nunca entender. Ele abre um pouquinho, ele é que abre a janelinha para esse universo da adolescência que ninguém estava tendo acesso. Veja, só quando ele deixa, o adolescente deixa que você tenha o vislumbre. Quando ele fala aquilo, o pai percebe, né, que tem uma janelinha. E ele entra, mas olha que legal, não entra querendo, senta aqui meu filhinho, vamos aqui conversar sobre a masculinidade tóxica. Você não pode fazer isso com as menininhas. Você não pode, não. Ele chama, vamos almoçar? O que você quer comer? Vamos conviver? Vamos só conversar? Se ele sente que o pai está ali cuidando, que está com atenção, o afeto masculino de pai é muito diferente do afeto feminino, tá? Mas isso também é assunto para outro vídeo. Mas ali você tem. Né? Ali você começa a ter uma reaproximação saudável, na qual o menino ele vai continuar com os dramas dele de adolescente, mas ele sabe que tem um porto seguro, né? Ao qual ele pode, no final das contas, acabar recorrendo. Mas durante essa fase, meu amigo, é cada adolescente por si mesmo. Né? Com todas as suas fragilidades, com todas as suas imaturidades, com todas as suas carências afetivas absolutamente normais, e com essa autoexigência de uma espécie de conquista. Conseguir um amigo, conseguir participar de um grupo, conseguir uma namorada ou um namorado. Era o que o Jamie estava tentando. Deu ruim. Ele comete o ato bárbaro de uma maneira até ridícula. Né? É de dar pena, é de dar dó. Mais do que de dar raiva e de buscar qualquer outra vingança, justiça, etc, etc, etc. No fim das contas é uma grande tragédia, e a adolescência ela é muito trágica. Né? A gente não olha, não observa, mas em geral quando a gente sai da adolescência, a gente sai, entre aspas, meio traumatizado, no bom sentido da palavra, porque alguma coisa você carrega. E ela é tão decisiva que muitas vezes você fica preso nela pro resto da sua vida. Mesmo lá, amadureceu, tá lá longe, mas ainda, quando você vê aquilo que define os teus gostos musicais, de cinema, as referências, sabe aquela coisa de gente de 40, 50 anos, quer dizer, no meu tempo é que era bom, pessoa que está presa na adolescência. Garanto você. Tá bom? Próximo vídeo, vamos falar sobre o que o pai pode fazer com relação a isso, né? Como é que o pai, numa camada 7, lida, então, com essa, vamos chamar assim, tragédia na adolescência. Até o próximo.